muito bem-vinda ao nosso programa Femininas. E que alegria poder começar esse ano de 2026 aqui, falando do amor de Deus, falando do quanto Ele tem feito em nossas vidas com vocês. Eu sei que aí em casa agora, seja onde você estiver, seja no celular, assistindo a gente pelo YouTube, ou no Instagram, ou aqui no canal 42.1 na nossa TV Livre Belém. Que a mão do Senhor te alcance, que o favor de Deus te acompanhe ao longo desse ano de 2026. Será um ano de bênçãos, um ano de vitórias, um ano de conquistas. Tudo aquilo que você sonhou e planejou, depositado aos pés do Senhor, você alcançará com certeza. E hoje o nosso programa está diferente. Parece que eu estou aqui sozinha, mas eu não estou sozinha. Nós vamos conversar hoje com mulheres especiais, com mulheres que têm tido a vida transformadas por causa do seu coração, por causa do chamado de fazer a obra de Deus. E a gente sabe, quando a gente faz aquilo que Deus quer, Deus nos abençoa poderosamente. E hoje vamos falar com essas mulheres aqui também. Hoje você não pode esquecer de ir lá no seu Instagram e fazer o quê? Seguir a nossa loja Égua do Celular. Égua do Celular é um patrocinador oficial do programa Femininas e você encontra tudo o que precisa em celulares, em acessórios, em capinhas, em fones, tudo que você necessita na área de comunicação móvel, telemóvel, você encontra na loja Égua do Celular. Égua do Celular fica onde? Em Ananindeua, na Avenida Arterial 18. Eles estão com uma loja lindíssima e agora em 2026 vai inaugurar novas lojas em Paragominas, em Castanhal, em outras cidades. A Égua do Celular está crescendo e expandindo, mas aqui na nossa região metropolitana você encontra ela onde? Na Arterial 18. Se você não pode ir até lá, é só ligar. Entre em contato pelo direct, tem todas as informações lá no Instagram e você pode falar com eles e eles têm um atendimento online impecável. Tudo que você precisa chega até você quando você quiser, da melhor forma de pagamento. Os preços lá são imbatíveis. Pode acreditar. Agora, sobre o nosso programa de hoje, vocês nem imaginam quem vai ser a convidada, a primeira convidada para falar com vocês. Ela que geralmente é minha parceira, que está aqui do lado, mas você que ainda não conhece sobre nós, sobre as apresentadoras do programa Femininas, hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais dela, pastora Gabriela Salgado, que é a minha parceira, que está aqui conosco. Que alegria te ver do lado daí e poder compartilhar um pouco mais da sua história, da sua vivência cristã, um pouco mais daquilo que Deus tem feito na sua vida com o nosso público, que vai nos conhecer melhor ao longo desse ano de 2026. Seja bem-vinda, Gabi Salgado. Obrigada. Eu falei para a Elis que a gente fica um pouquinho nervosa. É diferente, né? Quando a gente está perguntando, fazendo uma entrevista e quando nós estamos aqui do outro lado. Mas eu me sinto muito honrada por abrir esse primeiro programa. E antes de eu começar, né, vou dar uma apresentada, vou dizer quem eu sou. Meu nome é Gabriela Dominante Salgado, meu pai Dominante Salgado, esposa do Diego, mãe da Giovana e do Luquinha. Sou empresária, sou formada em Direito, tenho 35 aninhos. Oh, uma bebê! Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, participar desse programa semanal. E para mim é uma grande honra. E fechamos o ano com esse propósito lindo. E iniciamos agora esse novo ano com novas oportunidades. Eu estou muito feliz. Que alegria. Gabi, é muito fácil falar de você quando eu estou aqui porque eu sou sua amiga. Nós somos membros da mesma igreja, ovelhas do mesmo pasto, fazemos parte do mesmo rebanho. E eu conheço muito da sua vida, mas quem está lá em casa não conhece. Você trabalha com células, você e o pastor Diego são pastores de uma rede de células, que a nossa igreja trabalha em células. E você acompanha muitas mulheres, né? Eu sei que tem homens, mulheres, adolescentes, crianças. Na sua rede ela é completa, é uma rede familiar. Mas falando com o público feminino, que é o nosso principal alvo aqui, você tem percebido que ao longo dos anos, as mulheres, mesmo na igreja, que estão ali se dedicando, as líderes de célula, supervisoras de célula, elas estão se sentindo cansadas espiritualmente, talvez já enfraquecidas, mesmo estando ali.
E como você acha que nós, que você como uma pastora de rede de célula, pode ajudar essas mulheres? Bom, antes não tem aquele versículo que é o clichê, né? Mateus 11:28, que diz assim: Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos lhe aliviarei. Então, a palavra que eu digo, né, sobre cansaço, principalmente estar em liderança, estar à frente do ministério, é relacionamento. Essa palavra diz: Vinde a mim. Né? Quando nós já chegamos ao Pai, Ele nos traz esse refrigério. E às vezes a gente acha que a fé eu preciso só servir, 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 mas a gente precisa sentar à mesa, né? Tem uma historinha que eu sempre falo quando a gente fala sobre sobrecarga, quando a gente vai na casa de alguém, Elis, a gente ali como um visitante, meus pais estão lá em casa, a gente prepara a casa, a gente organiza a casa, e só que eles já compraram a passagem de volta. Infelizmente, mas já compraram. E a casa, eles vão embora depois, né? E a casa fica ali com a gente. E às vezes a gente faz isso com Deus, né? A gente chama Deus para nossa casa, mas como um visitante, né? A gente arruma, olha, você é bem-vindo, hoje tem uma célula, hoje tem um bate-papo com mulheres, mas você vem aqui, ceia comigo e depois vai embora. Só que Deus, ele não quer ser esse visitante, ele quer ser um habitante, ele quer morar, porque quem mora, né, chega e joga roupa, quem mora chega e faz bagunça mesmo, quem mora se sente em casa. Se joga no sofá. Se joga no sofá. Então, é exatamente isso que Deus ele quer de cada um de nós. Ele diz, vinde a mim, ele quer habitação. Né? Ele quer habitar na nossa vida. Então, quando a gente entende que ministério, reino de Deus, célula, a gente está fazendo ali algo porque a gente quer ter intimidade mais profunda com Deus e não simplesmente estar só servindo, isso não cansa. Eu tenho prazer, né? Eu digo que a gente tem reunião de liderança toda segunda-feira. E eu tenho prazer de estar segunda-feira lá na igreja, na Catedral da Família, lá no Guamá, porque lá que é o meu momento de adoração, meu momento de comunhão. E aquela segunda, para mim, ali eu fico cheia. Se sabe? reabastece. Me reabasteço, porque às vezes a gente está ali servindo numa célula, pregando, a gente está ali, às vezes, num domingo, né? Domingo do Senhor, mas a gente, como líderes ali, a gente está trabalhando, você trabalha lá dentro da igreja, então a gente precisa desse tempo, né? É claro, um relacionamento diário no meu quarto, na minha casa é importante, mas a gente também precisa ter essa leveza, né, leveza na presença de Deus. Então, eu acho que essa sobrecarga, ela sai quando a gente começa a entender o amor de Deus, né? Entender a presença de Deus, porque Deus ele não quer um empregado, né? Ele quer uma filha. Às vezes é que nós, mulheres, estamos carregando fardos que nem são nossos, estamos carregando pesos, mochilas, Isso. né, que não são nossas, e às vezes nos sentimos sobrecarregadas, cansadas, por algo, por aquilo que o próprio Senhor não colocou sobre nós, né? Às vezes a gente se sente cobrada, talvez Nós no mesmos nos desejo, né, cobramos. de fazer muito, de fazer algo, de crescer, de evoluir em Deus, e às vezes a gente perde o equilíbrio, e é isso que Perde tem o acontecido. propósito, perde o propósito para o que fomos criados. Como eu falei, nós somos filhos de Deus, nós não somos empregados, nós não somos secretários do Senhor, nós somos filhos. E aquele filho é isso mesmo. A minha filha chega, ela fala, mamãe, hoje eu não quero fazer nada, eu quero só ficar com você, eu quero só brincar com você. E é isso que Deus ele quer de cada um de nós, a gente tem essa leveza. Né? Filho em casa tem as tarefas em casa, né? Todo mundo tem sua obrigação. Tem suas mas obrigações, mas tem aquele tempo que não, eu quero só curtir, se deitar no sofá, assistir um filme, comer uma pipoca. E é mais ou menos esse relacionamento que a na gente verdade, precisa ter eu tenho com Deus. levado esses anos de ministério porque eu entendi que eu sou filha, que não é uma obrigação para mim, é um prazer estar na obra do Senhor. Que coisa maravilhosa. Gabi, você viveu um processo muito significativo na gravidez do Luquinha. Gabi é mãe do Luca, que vai fazer um aninho essa semana. Já fazendo um aninho essa semana. É um bebê, ainda é um bebezão, né? O bebê mais lindo do mundo. Na nossa cantata de Natal, ele foi o Menino Jesus. Gente, se você não assistiu, vá assistir no YouTube, tá a coisa mais linda. Mas nós que acompanhamos de perto a vida da Gabi, sabemos que ela passou por um processo muito doloroso, muito difícil na gravidez do Luca, antes e durante a gravidez do Luca. E o que você pode falar conosco, com o nosso público que já conhece, que já ama você, sobre esse processo, sobre viver tudo isso em Deus
e ressignificar muita coisa, entender o tempo de Deus para as coisas, entender o propósito de Deus em meio às dificuldades. Quando Deus disse não algumas vezes, ou quando Deus disse, Gabi, espera. Como entender isso? Depois que passa, a gente entende, mas durante o processo, como foi viver isso? Ai, minha amiga, assim, foi difícil, mas eu entendi que tudo que Deus ele faz, né? Os processos, como você disse, eles são pedagógicos, eles não são punitivos. Deus não estava me punindo, mas ele estava me ensinando. Então, quando eu entendi isso, quando eu coloquei isso em prática, de que tudo que ele estava gerando dentro de mim, porque Deus ele começou a me curar antes de ter o Luca, ele me começou a me curar até como mãe, para eu ser uma mãe melhor para minha filha que ele já tinha me dado, que foi um milagre. Depois eu descobri que a Giovana foi um milagre, porque eu não podia ter filhos, né? Eu tinha 2 quadros que eram muito sérios e um deles era um fator genético que eu não podia de forma nenhuma ter filho. Eu gerava e ia perder. E a Giovana, nesse processo eu descobri que a Giovana foi um milagre. Então, nesse período, Deus ele começou a trabalhar em mim, né, na minha casa. E assim, eu comecei a entender que Deus ele estava me preparando para ser mãe novamente. E às vezes o preparar de Deus não é só 9 meses. Né? Deus ele teve que me preparar bem antes. Ele me preparou quase 2 anos. Então, e hoje eu digo assim que para mim é leve. O Luca veio como um príncipe, ele é tranquilo, ele é amável. E eu entendi esse processo, né? Que não é que Deus ele estava me ensinando, ele não estava me punindo, porque muitas vezes eu te confesso que eu chorei na minha casa, chorei no meu quarto e veio aquela fase, por que eu? Né? Por que isso está acontecendo comigo? Né? Poxa, eu sou ali uma mulher que está servindo no seu reino, eu estou ali junto contigo, eu aconselho muitas mulheres. E aí eu ouvi uma frase que é aquela clichê, né? Que é das suas feridas sai um poder para sarar, para curar. E aí, hoje em dia, eu tenho conversado com muitas mulheres, né? Sobre a questão da fertilidade, sobre a questão de não desistir, né? E Deus, ele falou para mim que eu seria mãe de multidões. E quando eu recebi esse diagnóstico, eu falei assim, mas como, Deus, eu vou ser mãe, né? Gerar dentro de mim, sendo que eu não posso gerar. E aí, Deus, ele falou, esse 1%, né, de chance sou eu. O 1% que está acontecendo ali é o meu milagre, né? Porque os médicos, eles podem naturalmente fazerem tudo, mas quem dá a vida, quem dá o último suspiro, né? Quem dá o primeiro suspiro, quem nos mantém vivo, você passou o ano, né? Nós viramos o ano hoje vivo, está nos assistindo é porque Deus, ele tem o poder da vida. Então, eu entendi isso, eu entendi esse processo e na verdade, isso me amadureceu. Né? Hoje eu me sinto uma mulher. Antes, talvez, quando eu tive a Giovana, eu era jovem. E hoje é uma realidade totalmente diferente. Continua jovem, jovem demais. Mas é diferente, né? Até porque cada filho tem um processo. Eu imagino que com a Giovana sendo um milagre, sem você saber, parece que a gente acha que é muito natural. Porque para muita gente é muito natural. Quero engravidar, vou ter filhos, vou ser mãe. E aí, às vezes, a gente não tem a dimensão do quanto Deus trabalhou para chegarmos até ali. E com o Luca, Deus foi te ensinando isso. O processo não era tão simples quanto parecia, né? O desejo da maternidade, com ele veio se aflorando ainda mais, porque não acontecia, né? Você passou por muitas coisas, você muitas também, situações. Né, tem um testemunho sobre essa área. E o que Deus ensina a gente é não desistir. É não né? desistir. Nós somos testemunhos, né? Cartas aí de Deus para que outras mulheres, até quem está nos assistindo, olha, já vai eu dar de uma de apresentador, quem está nos assistindo, possa entender que, na verdade, Deus ele está nos preparando, nos levando para um outro nível, né? Eu tenho uma historinha, antes de finalizar essa, a Giovana foi fazer uma entrevista esses dias pro Kumon, que ela queria fazer, e ela vai para a 4ª série, né? 4º ano. E no Kumon, ela foi classificada como antes de 1ª série. Porque lá o ensino é diferente, então é natural a criança que está na 4ª série não ir para a 4ª série. E ser antes. Ser início. Porque aí eu tive que explicar para ela. Eu falei, filha, porque o método é diferente, o ensino ele é diferente. Você tem que aprender lá no início para que você possa ter mais facilidade quando você já estiver
no quadro dele do quarto ano. E aí, com isso, Deus ele me falou exatamente sobre o processo da maternidade. Disse assim, eu tô fazendo você voltar para que você se molde como eu quero, e não como você quer, né? Parece um retrocesso, mas Parece, não é. mas é porque Deus ele quer levar a gente num Para te nível maior. impulsionar, É. né? Você dá um passo para trás para Deus te impulsionar para Deus chegar ele- bem mais longe do que você possa imaginar. Isso é mas maravilhoso. foi É um maravilhoso milagre. entender que o nosso Deus continua sendo o mesmo, né? Que as mãos dele continuam tendo todo o poder, que ele não perdeu o controle das nossas vidas. É maravilhoso quando a gente entende que tá doendo, tá difícil, por que comigo? Mas a confiança em Deus vem logo nesse mesmo momento. Senhor, tá difícil, mas eu sei que o Senhor tá comigo. Eu sei que eu vou suportar porque o Senhor vai me dar forças. E você viveu tudo isso e hoje você vive milagres na sua vida, né? Com a Gigi, com o Verdade. Luca, com Tem seu uma fotinha aí marido. do Luca, meu diretor. Tinha uma fotinha ainda há pouco, estava passando aqui dela com o Luca na igreja, com a Gigi, com a Giovana, com a família linda. Olha aqui, que Deus te deu. Que é o pastor, quem é que estava aqui? O Luquinha. Era o Luca, orando pelo Luca, que era um milagre tão esperado, tão sonhado. Foi um milagre. E ali com a família adorando ao Senhor. Não tem coisa mais preciosa do Completa, que eu me isso. sinto completa, eu me sinto completa. Privilegiada. Nós somos privilegiadas. Gabi, o nosso quadro hoje com a Gabi é rápido. É que é de frente com a Gabi. É bem rápido. Na sua visão, o que você acha que significa ser uma mulher posicionada no reino de Deus? Hoje se fala muito em empoderamento feminino, que a gente não vive isso como o mundo vive. O nosso empoderamento é no poder do Espírito Santo. Hoje fala-se muito em ser posicionada, sermos mulheres posicionadas, mas na nossa visão cristã, como você vê uma mulher posicionada no reino de Deus, na família, na sociedade, na igreja? Como é que funciona isso para você e o que você tem a dizer para a nossa telespectadora? Quando eu falo sobre mulher posicionada, eu lembro logo da mulher de Provérbios. Aí eu fico, mulher de Provérbios, tem que ser igual a mulher de Provérbios. Tem que ser aquela mulher que consegue alinhar tudo e principalmente estar no centro da vontade de Deus. Mas eu vejo mulher posicionada, a gente pensa muito sobre ter muitos seguidores na rede social, ser uma mulher que tem muita riqueza, né, muitas curtidas, e na verdade não é isso. Né? Ser uma mulher posicionada no reino não é aquela mulher que ela é aplaudida pelo mundo, mas sim que ela é alinhada com os propósitos de Deus. Para mim é isso, uma mulher posicionada é isso. Eu não preciso ser aplaudida por todos. Eu posso ser aplaudida, mas primeiro eu preciso ser alinhada no centro da vontade de Deus. E é isso que eu acho desse nosso programa, né? Quando eu falo sobre isso, eu vejo o nosso programa, que é Femininas, né? Mulheres que entenderam o seu propósito, vozes com propósito, né? Mulheres que usam aquilo que Deus deu isso, com propósito, com intencionalidade. Isso, com intenção. Então eu não preciso ser aplaudida por todos, eu preciso estar no centro da vontade de Deus. E é isso que eu busco, na verdade, é isso que a gente tem que buscar, se alinhar com as coisas de Deus. Né? Como eu falei no começo, a mulher de Provérbios, uma mulher sábia, uma mulher que consegue controlar o seu lar, sua família, ainda ser uma empreendedora, ser multiuso. Né? Mas principalmente estar no centro da vontade de Deus, nas coisas de Deus. Então, eu acho que a mulher posicionada é essa. Eu não preciso ser uma mulher vulgar. Eu sempre digo que eu tenho que ser uma mulher feminina. Eu não preciso ser feminista. Eu tenho que ser feminina. A mulher feminina, que foi para aquilo que nós fomos criadas. Essa sim vai além. Essa sim consegue sair de uma parede, de algo simplesmente aquilo que a gente só consegue ver aqui, né? Mas que a gente consegue dar um zoom maior. Mulheres que estão sendo impulsionadas, né? Porque nós estamos sendo impulsionados por quem? Por Deus. Deus é que nos, né? Então que esse ano, principalmente de 2026, né, que nós possamos ser mulheres posicionadas, mas no centro da vontade de Deus, para Deus. E aí tudo flui, né? Deus ele olha ali e fala: "Caramba, aquela minha filha". Então eu acho que é isso que é posicionamento, né? Eu não preciso ter seguidores, eu não preciso ter curtidas, eu preciso. Esse mundo virtual, ele está roubando muito isso da essência da humanidade, né? Parece que você só tem sucesso, você só é uma mulher posicionada se você tiver muitos seguidores, ou tiver milhares de likes, ou se você tiver com um shape que a sociedade colocou como o shape perfeito.
E a gente está perdendo a nossa essência daquilo que Deus nos projetou. Sim. Quando Deus criou a mulher, ele criou com um propósito, né? Quando ele criou o homem, criou toda a humanidade. Tem um propósito criado por Deus e não tem nada melhor do que andar conforme a vontade de Deus, no centro da vontade dele. E a gente não se perde, como você falou tão bem. A gente está lá e Deus está nos olhando e ele faz o resto. O impulsionamento real que a gente precisa é o que Deus tem para nos dar. Não é firmeza de voz. Uma mulher posicionada não é uma firmeza de voz. É o quê? Uma mulher firme em caráter. Caráter de quem? De Cristo. De Cristo. E aí as coisas, elas são leves, né? Como a gente falou na primeira pergunta, as coisas, elas se completam. Eu acho que é isso que Deus, ele espera de cada uma de nós, né? Que possamos ter caráter de mulheres de Deus. E aí Deus, ele vai falar assim, essa é minha filha, olha, eu quero, né? Deus honra isso, né? Isso. Deus honra. A nossa oração no secreto, Deus, Que ele conhece, né, o nosso secreto, ele conhece o nosso coração, o nosso pensamento. Ele é que sabe quem é a Gabi dentro do quarto, de joelhos dobrados, só ele conhece. Então, ele faz além daquilo que a gente pode mensurar, imaginar. A fé também, né, Lins? Assim, a gente sempre colocar a nossa fé ali, né? A fé, eu sempre digo que é uma escolha. Eu escolho ter fé. Eu escolho, né? Quando a gente voltou sobre o Luquinha, eu escolhi ter fé, eu consigo gerar. Porque Deus, ele me deu a palavra, Deus, ele falou para mim, ao meu coração. Quando a gente tem fé, a gente consegue ser uma mulher de posicionamento, a gente consegue não sobrecarregar, não cansar. E é isso. Exatamente. Obrigada, Meu minha amor, amiga. muito obrigada. Hoje te ver do lado daí foi maravilhoso. Depois no próximo acompanhe, que depois ainda vai ter você aqui. Foi muito bom compartilhar um pouco do que Deus tem feito em você e através de você com o nosso público. Mas vamos agora para um breve intervalo comercial, mas você não sai daí. Aproveita esse intervalo para quê? Compartilhe esse programa. Manda o link do YouTube, manda o link do Instagram para sua amiga, para sua vizinha, para sua parente, para aquela sua irmã da igreja, porque daqui a pouco nós temos uma convidada aqui, você nem imagina. Especial. Ela tem muitas histórias para contar. Histórias de milagre, de transformação, de restauração, de restituição. Deus tem feito coisas extraordinárias na vida dela e da sua família. Mulher de provérbios, não é? Arranjar um exemplo. Não, ela é assim, a gente, quando você pensa, não aguento mais, Senhor, tá difícil, aí você lembra dela. Eu já liguei já pra ela, já vou começar a falar, já liguei pra ela chorando, eu quero ajuda, me ajuda. Olha, mulher. E ela faz isso com leveza e com sorriso no rosto, mas você só vai saber quem é daqui a pouquinho. Então aproveita, compartilha e volta conosco. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. No Frangão da Liberato e a Saideira, você encontra os assados mais gostosos da cidade. Temos frango, costela no bafo, peixe, calabresa, porco, além de feijão tropeiro, baião, salada, sucos e muito mais. E é claro, o nosso delicioso açaí. Ligue agora para o nosso delivery 980 19 4707. Aqui no New Negócios Veículos é feirão do automóvel todo dia. Você está procurando carros compactos, sedãs, SUVs, motocicletas, caminhonetes, entre outros. Aqui você vai encontrar as melhores oportunidades e, é claro, o melhor negócio do Brasil. Me chama agora no WhatsApp e a chance que você tem de sair daqui sem carro é 0. E vem para número 1 da cidade. Vem! Imaginou esse carro sendo seu? Sem entrada, sem juros, com parcelas que cabem no seu bolso. Com Consórcio Nacional Volkswagen, você conquista o seu Volkswagen do seu jeito. Venha falar com a gente e dê o primeiro passo rumo ao seu carro novo. Consórcio Nacional Volkswagen, o seu carro novo do seu jeito. O que dá para comprar com R$1? Com R$1 você compra uma moto 0 km aqui na Acesso Motos Chinerai do Tapalão. Jeff 150, força e economia
para o seu dia a dia. Storm 200 cilindrada, a transmissão que conquistou o mercado. Quer chegar no rolê com estilo? Vai de Daver 250. Jet 125, agilidade, conforto e muita economia para o seu dia a dia. Uma 150, a scooter automática mais bonita e tecnológica do Brasil. Fênix S, leve e prática, no ritmo da cidade e a mobilidade que cabe no seu bolso. SHI 175, pronta para a cidade e perfeita para a estrada. Acesso Motos, a sua concessionária Chinerai Itapuã. 99 centavos de entrada e 3 anos de garantia. Vem! Se Rastreamento trabalha com proteção veicular total e também rastreamento de qualquer veículo. Na proteção veicular total, em caso de roubo, furto ou perda total, onde o veículo não é recuperado, o cliente é ressarcido em até 100% da tabela FIPE. Em caso de colisão, garantimos o conserto do veículo do segurado e do terceiro se precisar. Guincho em caso de sinistro em até 200 quilômetros. Equipe especializada de recuperação com apoio da Polícia Militar. Aplicativo móvel com ferramentas de segurança para bloqueio do veículo a partir de R$ 89,90, com adesão, vistoria, documentação e instalação totalmente grátis. O rastreamento para qualquer automóvel fica somente R$ 59,90, com adesão e instalação totalmente grátis. GS Rastreamento, Rua Lauro Sodré, número 11, Terra Firme. Bem-vinda de volta, estamos aqui novamente no Femininas, já estou desse lado. Mas antes de começarmos o nosso programa com essa convidada especial, queria lembrar você novamente de seguir o Instagram do Égua do Celular. Não esqueça, ainda dá tempo de começar o ano, né, com o celular zerado, novinho. Chega de bateria sobrecarregada, chega de memória cheia. Agora você pode encontrar o celular dos teus sonhos no Égua do Celular. Compre um celular, dê para quem você ama e seja um seguidor deles, que você não pode ficar de fora de nenhuma das promoções, tá bom? Segue lá, Égua do Celular, e esperamos você para que você depois mande uma mensagem pra gente no seu celular novinho. E como foi o seu atendimento? Celular novo, né? É isso, gente. Queridos, voltamos, como falado anteriormente no bloco anterior, vamos agora conversar com uma pessoa muito especial para nós, né? Nós já a conhecemos há muitos anos e por isso a gente traz pessoas aqui que a gente conhece, porque a gente de fato conhece o testemunho de vida, né? A gente não são pessoas aleatórias, são pessoas que realmente têm vivido aquilo que Deus tem projetado para as suas vidas. Ela é pastora, ela é missionária, ela é esposa, ela é mãe de 3, ela é enfermeira, ela é uma blogueira, que agora ela também é blogueira. Às vezes é quase uma comediante, eu adoro ver os vídeos dela no Instagram. E ela é muito mais do que isso que a gente está falando e vocês vão conhecê-la nesse momento. Então, seja muito bem-vinda ao programa Femininas, pastora Casey Silva. Que alegria recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada, de verdade. Na verdade, foi uma surpresa, né? Quando a Gabi me mandou uma mensagem. E eu disse, nossa, não estou preparada para essa vibe. Mas eu acho que Deus acaba, né, trazendo revelação para a gente. E né? Para a gente poder, vocês, compartilhar. Eu deixei as crianças todas arrumadas em casa com o pai, tá lá. Alimentadas. Tudo certinho para poder estar aqui com vocês. Ai, que bênção. Muito obrigada. De nada, desculpa. Que coisa maravilhosa.
há alguns dias a gente havia falado, né, Gabi, que a gente queria trazer a pastora Casey aqui, mas a pastora Casey, como ela é missionária, ela vive viajando. Eu achei que ela tava Nunca sabe viajando. onde é que a gente A tá, gente né? nunca sabe onde ela tá e nunca sabe quando ela retorna. Eu achei que ela tava viajando. Aí ela falou, não, Gabi, eu tô em Belém. Eu falei, você tá em Belém? Peraí que eu vou te ligar. Já cheguei. Então, a primeira agenda de 2026 é conosco, né? Que Nosso legal. primeiro programa do ano, e é uma alegria enorme recebê-la aqui, tê-la conosco, porque eu sei que nós temos hoje muito para conversar e muito para compartilhar do que Deus tem feito na sua vida. Não é isso, Gabi? É verdade, minha amiga. E tô muito Grande feliz. jornada. E antes da gente começar, né, a gente queria saber quem é a pastora Casey. Quem é a Casey? Na verdade, assim, quando as pessoas me perguntam quem eu sou, hoje eu posso dizer assim que eu sou uma filha mimada de Deus. Coisa Porque boa. Deus tem sido assim um pai tão generoso comigo, tão me mima nos mínimos detalhes, né? Ele me levou e tem me levado em lugares e me feito passar por coisas que eu jamais imaginei que eu fosse viver, né? Me lembro de uma experiência que eu estava andando de bicicleta no exterior, num país incrível, e eu disse, Deus, eu não andava de bicicleta nem no bairro onde eu morava, porque eu não tinha condições de ter bicicleta, né? E agora eu tô aqui andando de bicicleta, vendo umas montanhas incríveis, cheias de neve, e eu chorando, dizendo, Senhor, realmente é um pai extraordinário, porque eu nunca imaginei viver essa experiência, né? Então eu posso dizer que eu sou uma filha mimada de Deus. Acho que isso resume muito assim, a minha vida. Ah, que bom. E você também é enfermeira? Isso. Em 2007 eu me graduei em enfermagem, né? E tive assim um crescimento profissional muito grande. Mas em 2012, um pouco depois da minha conversão, alguns anos após a minha conversão, Deus começou a conversar comigo sobre eu sair da enfermagem, que aí eu vou contar depois um pouco para vocês como foi essa conversa com Deus. Mas hoje, além da graduação, né, eu tenho uma pós-graduação também em gestão hospitalar, e depois, com o chamado missionário, eu comecei a fazer especialização na área que eu atuo hoje, que é no aconselhamento espiritual. Fiz também mestrado em aconselhamento espiritual, e tenho 3 filhos, né, o Davi, que é o mais velho, o Natan é o do meio, de 8 anos, o Davi tem 10, o Natan tem 8, e a Radassa, que chegou agora, né, que tá com 5 meses. Cerejinha do bolo. A cerejinha do bolo. Esperada. Sim, todos nós oramos pela Radassa, né, a gente decidiu engravidar novamente, porque eu tive 2 perdas, inclusive, eu perdi 2 bebês, e eu fiquei com medo de engravidar de novo. E aí nós começamos um processo de oração mais ou menos por 3 anos. E o Davi, o mais velho, onde ele via uma menina, ele dizia assim, mamãe, é assim, olha, era assim. Eu dizia para ele, meu filho, se eu pudesse escolher, né? Mas eu digo que quem orou mais foi o Josué, meu esposo. Porque o Josué, ele dizia assim, Deus, a Casey vai levar os 2 filhos no altar. E eu? Vou levar quem? Eu só vou celebrar o casamento? Eu vou só celebrar? Só vou fazer a cerimônia? Então, ele orou mais do que eu. Gente, ele via muito além, né? Eu me lembro que foto da família dela? eu me lembro que a gente estava no último semestre da especialização, a gente teve que apresentar, né, a tese, e uma das nossas amigas que apresentou a tese, ele olhando ela apresentando a tese, e o pai dela estava assistindo pelo Zoom. E quando ela terminou de apresentar, o pai começou a afirmar a ela, minha filha, foi para isso que eu te criei, parabéns e tal. Quando eu olho para o lado, o Josué chorando. Oh, meu Deus. Eu não estava grávida ainda. E eu falei, o que foi, amor? Ele disse, quando é que eu vou fazer isso com a minha filha? Eu não vou poder fazer isso, porque eu não tenho uma filha. E ele chorava. Ele desejava viver tudo isso, né? E aí, quando eu engravidei, no final do ano passado, eu tinha certeza que era uma menina. Porque a gravidez foi diferente, eu tive vários sonhos com Deus me dizendo, como eu disse, eu sou filha mimada, então Deus fala umas coisas pra mim, e eu dizia pra ele, é uma menina. Não, é uma menina. Aí eu fiz a ultrassom, não aparecia, falei, eu vou fazer uma sexagem. E fiz. Quando sai o resultado, tá lá no Instagram, esse menino
ele pulava, Ah, que nem um grilo, de alegria. Aí ele se trancou no quarto e começou a chorar em voz alta. O pessoal que estava na sala, esperando, né, que a gente fez um bolinho para comer, só ouvindo ele chorando, falando com o irmão dele. Irmão, é uma menina chorando. Então, eu tenho convicção, assim, que Deus mais atendeu, assim, o coração do Josué. Porque eu também sempre, todas as minhas gravidezes, eu me guardava, eu fazia como Maria. Né? A Bíblia diz que Maria guardava tudo que vinha ali, tudo que ela ouvia, ela guardava. Então eu ficava guardando para não provocar nenhum tipo de rejeição naquele bebê, né, que estava ali sendo gerado. Então, mas o Josué, ele tinha esse desejo mesmo de ser pai de menina, e eu digo para ele que Deus ouviu as orações dele. E olha, e é linda. ela só tem 4 meses. A cara dele. É mais perfeita Cara ainda. dele. E olha, ela só tem 4 meses. É agora quando a gente está gravando, Mas, 4, quando for passar, né, 5 Mas meses. pode esperar. Ela será apaixonada por ele. Engraçado, eu olho a Pode foto das esperar. crianças, muito com sua cara. E Olha a cara dele. cada uma é a cara de um e ainda ela. Na verdade, eu nem coloquei a foto dela, mas tem uma foto que eu tô grávida que aparece todo mundo. Aparece toda a nossa. Aparece a minha mãe, aparece a minha sogra. Mas assim, a gente foi pro desempate, eu digo, né? Porque o Davi é meu, todo. O Natan é dele. Todinho. A Radassa veio, a cara dele é a minha cor. A tua paleta de cores com a cara dele. A cara do Josué. Ela é toda ele. Quando eu vi na ultrassom, uma vez eu vi ela de perfil, eu disse. Ela é a sua cara. E essa foto aqui a gente tem, vocês estavam fazendo missão, Essa né? foto já foi no Chile, no nosso segundo semestre da especialização de aconselhamento. E justamente nesse momento, Deus disse pra gente que era pra gente vir, porque a escola que nós fizemos, ela tem a fase teórica, onde você aprende, né, todas as ferramentas, e depois tem a fase prática, onde você vai aplicar as ferramentas. Então, a gente ora para saber para onde nós vamos aplicar a ferramenta. Então, nesse segundo semestre, Deus nos disse que era para vir para o Brasil. Aí nós ficamos 3 meses, ainda deu tempo de ficar 3 meses no Brasil antes de sair de novo, que foi a nossa segunda viagem, que já foi para a Europa. Então, o primeiro ano da faculdade de aconselhamento, a gente passou na América do Sul. E aí, o segundo, a gente já foi para a Europa e para a Ásia. Já chegamos a Deus firmou a questão de missões em vocês? Quando foi? Como foi que vocês tiveram a clareza? Né? Agora nós vamos deixar, porque eu acompanhei um pouco, vamos deixar a nossa casa, deixar o Brasil e vamos com a nossa família, com os nossos filhos, porque já só vocês dois já é difícil, ainda mais levar as crianças. Como foi? Na verdade, assim, o chamado missionário, ele, para mim, foi uma surpresa. Eu ainda era solteira quando Deus começou a falar comigo sobre o chamado missionário, porque como enfermeira, né, como profissional da área da saúde, eu nunca imaginei que eu fosse sair do Brasil, sair de Belém. E eu tinha um cargo eu era auditora de uma grande empresa aqui em Belém, e eu trabalhava direcionada com a diretoria dessa empresa. E naquela época eu queria fazer um intercâmbio para aperfeiçoar o meu inglês. E eu fiz toda uma entrevista, todo um processo seletivo para fazer esse intercâmbio. E nós estávamos numa campanha de propósito de vida, de projeto de vida na nossa igreja. E Deus falou comigo lá e disse assim, não vai ser como você quer, vai ser como eu quero. Eu era solteira, não era casada ainda. Deus disse assim para mim, você tem um chamado missionário, é por isso que o teu coração arde tanto por sair. Mas você vai casar com um missionário. E aí sim, você vai para onde eu te mostrar. E como missionária. E aí, o que foi que eu comecei a fazer? Eu comecei como solteira a ir fazer cursos voltados para a missão. E em 2011, quando Josué disse que estava orando por mim, ele orou por mim 1 ano, eu disse para ele, mas Deus me disse que eu vou me casar com um missionário. Foi e ele rápido, disse, né? Foi o casamento mais rápido que eu já vi. E ele disse assim, mas eu sou missionário, eu acabei de chegar das nações. Ele tinha realmente viajado, feito também um curso de missões. Ele disse, eu já fui para Itália, eu já fui para Europa. E eu disse assim, na época, né, disse, convencido, né, esse menino. Só para querer me conquistar, tá falando isso. Mas depois de um tempo a gente realmente teve essa confirmação, né, que o Josué era meu esposo. Deus confirmou isso em 1 semana. Foi rápido. Em 1 semana. E eu falei para Deus assim, Senhor,
uma semana o senhor me confirma um negócio desse? Deus disse assim pra mim, eu fiz um mundo em uma semana, por que que eu não posso te confirmar um casamento? Um casamento. E começamos, na verdade, um ministério pastoral. Né? Nós éramos líderes de célula, depois nos tornamos supervisores, fomos crescendo ministerialmente, até que o nosso pastor disse assim, olha, vocês precisam ter a igreja de vocês. Não tem como vocês ficarem só aqui. E aí Deus nos chamou para ir para Marituba. Então nós encaramos Marituba como nosso primeiro chamado missionário. Tem até as fotos aí da gente batendo mato em Marituba, no sítio onde nós morávamos, né? A gente que construiu a igreja, pintou a igreja. Então nós encaramos Marituba como nosso primeiro chamado missionário. E ali naquele lugar a gente fez trabalhos sociais. A Casa de Esther, o projeto mesmo, surgiu ali como foco de cura interior. Então nós encaramos Marituba como esse lugar, como o primeiro chamado tá aqui. Aqui é onde acontecia a Casa de Esther, onde as pessoas iam para lá, ficavam conosco por 4 dias, sendo ministradas, recebendo todo o conteúdo acadêmico e também sendo atendidas, porque a Casa de Esther tem 2 processos. A parte teórica e o prático, que é quando você faz o atendimento, como se fosse uma terapia. Então, nós encaramos Marituba como nosso primeiro campo missionário. Mas em 2022, nós já estávamos com Davi e com Natan. Deus começou a dizer, tá na hora de sair. Tá na hora de sair. Aí nós achávamos que era de sair de Marituba para Benevides. Aí nós fomos morar para Benevides, porque a gente achava que era para a gente ir para Benevides. A gente ia abrir uma igreja em Benevides, a gente já tinha um povo lá para abrir a igreja. E a gente já ia atrás do prédio, e nada dava certo, até que um dia Deus disse assim, não é para dentro do Brasil, mas eu quero levar vocês para fora. E pra gente foi muito desafiador, porque a primeira oração que nós tivemos que fazer foi renunciar o conforto dos nossos filhos. Porque a gente começou a condicionar esse chamado. Não, Deus, é o seguinte, então se a gente vai para fora, a gente tem que ir para um lugar que a gente possa ali o trabalho social que a gente fazia lá. A gente ganhou a comunidade. Nós éramos pastores daquela comunidade. E o que aconteceu? Nós começamos a condicionar. Deus, se nós vamos sair em missão, é o seguinte, tem que ser um lugar que a gente possa ir de carro, tem que ser um lugar que a gente não precise cancelar o nosso plano de saúde, afinal de contas os meninos têm um plano de saúde, tem que ser um lugar que tenha escola, Deus tem que ter escola. Então a gente começou a dizer para Deus como tinha que ser. Quero fazer missão desse jeito. É assim, Deus. Aí Deus disse assim, não, vocês vão ter que renunciar a isso. Foi uma das orações mais difíceis que nós fizemos. Dizer, Deus, tudo bem, a gente abre mão de nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, sabendo que o Senhor tem o melhor para dar para eles. Lembra que a gente fez essa oração chorando, Josué e eu. E aí, quando a gente terminou a oração, Deus falou, o primeiro lugar para onde vocês vão vai ser para o Chile. Eu disse, Deus, a gente não fala espanhol. Eu não falava nada, Elis. Eu nunca tinha estudado espanhol na minha vida. Eu sabia o inglês e a gente, por saber o inglês, a gente se fia mais, né? Aqui, se for o inglês, eu vou dar conta. Desenrola. Aí Deus disse, não é nada disso. Vou te levar para um lugar onde você nem sabe falar o idioma. Falei, Deus, e como meus filhos vão estudar? Como meus filhos vão estudar? Como é que eu vou colocar eles numa escola que eles não vão entender o professor? E aí foi o tempo que a gente entrou no homeschooling, né? Porque a gente levava a escola conosco para que eles também não tivessem bullying por não saber falar o idioma e tudo mais. Então, a nossa primeira experiência foi justamente no Chile. Foi muito desafiador. Foi um choque cultural muito grande, né? Porque nós... São vizinhos, mas é outro mundo, né? É outro universo. Outro universo. Porque a gente pensa assim, o brasileiro, nós estamos todos aqui na América do Sul, nós somos calorosos. Esse aqui era a nossa turma do primeiro semestre da universidade. Então, o que acontece? A gente pensa, eles são calorosos como a gente, e não são. Porque é uma cultura de frio também, cada um toma conta da sua vida, tu te vira pra lá. São mais brasileiros, assim, que ele é mais... A igreja lá, quando a gente visita as igrejas latinas, elas estão, assim, 40 anos atrasadas em relação à igreja brasileira, sabe? Então a gente ficou muito impactado com tudo isso.
os meninos não sabiam falar. Na base mesmo onde nós ficamos, no campus missionário ali, no campus universitário, eles recebiam bullying por não saber falar espanhol. Até que eles conheceram um menino de 4 anos, que era filho de um brasileiro e falava espanhol. E esse menino, de 4 anos, começou a ensinar os meninos. Ah, você quer falar livro? Não é livro, é libro. Você quer falar cadeira? Não é cadeira, é cia. Então, um menino de 4 anos começou a ensinar os meus filhos a falar espanhol. E eles aprenderam de tal maneira que eles pareciam nativos. A criança, ela aprende mais Aprende fácil. rápido. Gente, eu não imaginava isso. Eu não imaginava que o chamado ia trazer também para eles, como é que eu posso dizer assim, um desbloqueio no idioma e também maturidade. Eu olho hoje pro Davi e pro Natan, eu digo assim para eles, engraçado, porque quando eu tinha 7 anos, eu digo pro Natan, né, que já tem 8, eu não conhecia nem meu bairro. Eu jamais imaginei que vocês fossem ser destravados de tal maneira, né? Porque a gente pensa assim, vamos conhecer o Brasil. Mas eles têm uma experiência, então eu olho para eles e digo, gente, quanta maturidade o nosso sim trouxe sobre eles, né? Então, lá atrás eu estava preocupada. Eles já têm uma vivência que muitas pessoas de 40 anos não têm, ou talvez nem Lugares tenham. que viram também, né? Os lugares que eles viram, as culturas que eles conheceram, os desafios que a gente venceu. Então, eles cresceram muito, em muitos aspectos. Em maturidade, em conhecimento, né? Porque quando a gente faz um homeschooling, a sua sala de aula é um mundo. Então, aonde nós estávamos ali era uma oportunidade de ensino. Então, foi realmente, assim, desafiador, verdade. Mas hoje, olhando para trás, eu digo, puxa vida, que bom que eu disse sim. Valeu a pena. Valeu a pena. Sempre vale a pena, Sempre né? vale a Dizer pena sim. obedecer. Sempre Vale a mesmo. pena. Mas falando nas suas viagens, não é só o Chile que está no seu carimbado lá no seu passaporte. A gente sabe que vocês já viajaram muitos países. O que eu acho mais extraordinário, que é em família. Eles vão né? com a E gente pra cima e pra baixo. Com crianças, porque às vezes quando você pensa em ir no shopping com crianças, você já acha que vai ser um desafio. Preciso comprar um sapato, não vou levar a criança que eu não vou conseguir. Agora, quando você dá a volta ao mundo com 2 crianças, fazendo a obra missionária, vai só aumentando, né, as dificuldades. Sem conhecer os idiomas, sem conhecer da cultura, só Deus diz, vai e você vai. Eu imagino que você teve muitas dificuldades, muitos desafios, mas assim, o que mais te marcou? Eu sei que deve ter muitas coisas, mas tenta lembrar de uma história que alguém... Eu tenho uma história marcante e um desafio enorme. Marcante na Turquia. A Turquia, para quem não sabe, é um dos países da janela 1040. A janela 1040 é a janela onde o cristão ele é perseguido. Os países onde o cristianismo não é bem-vindo. Então, nós fomos, nesse momento, liderar uma equipe missionária na Turquia. Eram 2 países, Albânia e Turquia. Tem foto, eu mandei. E nós tivemos a orientação, junto com algumas outras pessoas que já estavam lá, de fazer uma estratégia de evangelismo com a Bíblia. E a Bíblia é um livro proibido na Turquia. Você não é proibido de ser cristão na Turquia. Você só não pode evangelizar. Então, imagina a gente que vem aí da raiz do evangelismo, né? Que célula pra gente é natural. Falar de Jesus é natural. Então, se você for pego com uma Bíblia, tudo bem. Mas se você for pego com 2 ou mais, você pode ser preso por tráfico. Porque uma é para seu uso. 2 você já quer levar para alguém. Exato. Então, nós estávamos, imagina, num grupo de 30 pessoas, cada um com uma Bíblia. Nós tínhamos 30 Bíblias conosco. Meu Deus. E a estratégia era o seguinte, a Bíblia, por si só, ela é uma missionária. Então, a estratégia de evangelismo daquele momento era você deixar a Bíblia, que a gente nem pode dizer a Bíblia, Bible, não pode. Você tem que dizer o livro, que é para você não ser suspeita naquele lugar. Então, o objetivo era, você vai deixar esse livro em algum lugar. E a pessoa que encontrar esse livro, ela vai ser evangelizada pela Bíblia, porque a Bíblia já é uma missionária por si só. Gente, eu nunca tremi tanto na minha vida
só por estar carregando uma Bíblia. E os meninos com a gente. Querendo ou não, você estava se colocando em perigo, né? Dentro daquele país, agindo contra as leis que eles estipularam, né? Exato. Então, aí nós nos separamos em grupo. O Natan foi com outro casal. O Davi foi comigo. E eu super nervosa. Falei, bom, se acontecer alguma coisa, o Natan tá seguro. Ou o contrário, né? Se o Natan estiver nesse outro grupo, acontecer alguma coisa, o Davi tá seguro. E assim, gente, nós podíamos ser presos por tráfico, por formação de quadrilha. Meu Deus. Os meninos iam para um Abrigo. E nós íamos ficar presos num outro país. Isso não é historinha, não é um filme, é real mesmo. Eu vi isso. E eu me lembro que o Josué, eu choro quando eu conto essa história, que ele pegou essa Bíblia e colocou na mochila dele. E ele disse, deixa comigo. Porque se acontecer alguma coisa, eu vou primeiro. E isso é esse doar pela vida da família, né? É aquilo que a Bíblia diz que Jesus, ele morreu pela igreja, então os maridos precisam morrer pelas suas esposas. Essa cena me lembra muito esse versículo. E eu tenho uma foto com Josué carregando a Bíblia na mochila. Ele na frente, porque se pegarem, iam pegar ele. Ele disse, não, se acontecer alguma coisa, vai acontecer comigo, você vai estar livre com os meninos. E nós sentamos numa praça. Por amor ao Senhor e por amor à família, né? Falar do amor de Deus e proteger a família num cenário completamente perigoso, de fato, né? E aí nós sentamos numa praça e ficamos ali conversando. E eu estava fazendo menção de que estava lendo um livro comum. E o Josué atendeu o telefone e aí disse assim, vamos. E aí eu deixei a Bíblia e nós saímos sem olhar para trás. Nessa hora você nem olha para trás. Então eu nunca me senti tão nervosa. Era uma estratégia extremamente difícil, mas que era necessário. Assim, normalmente, né, quem faz missão naquela região já tem, né, como consegue, como vocês foi a primeira vez, então eu acredito que tinha algumas estratégias que vocês tiveram que depois vocês chegaram aí novamente para essa região? Não, aí a gente não apareceu mais naquele mesmo lugar. Eu lembro, inclusive, que a gente teve que atravessar de barco, era bem longe de onde nós estávamos, né? E assim, aonde nós estávamos alojados, nós não podíamos mencionar Jesus. E aqui é tão fácil, e às vezes tem tanta gente, é tão difícil pra gente conseguir evangelizar. A minha tia-avó, ela também é missionária, só que ela é missionária em tribo indígena, e lá não pode também falar Bíblia. Então o que ela faz? A estratégia, ela dá aula de português, e aí ela começa falando dentro da aula um pouco sobre o amor de Jesus, né? Porque senão o cacique, se descobrir, ele mata também. Ele mata. Isso aqui no Brasil, ela faz aqui no Brasil, e já é tão distante, né? Já é algo que é surreal. Imagina a sua realidade, só que tem gente que então, tá aqui com a gente. É um país laico, né? Então teria que ter essa liberdade em qualquer área do nosso continente brasileiro. E tem gente que não aceita, que não consegue. Para vocês terem uma ideia, teve um dia que nós estávamos com esse grupo fazendo intercessão, que a gente fez intercessão dentro de um cemitério, porque nós não podíamos fazer oração e nem intercessão no público. Não podíamos fazer. Então nós fazíamos escondidos. E no prédio onde nós estávamos, nós não podíamos orar, porque se os nossos vizinhos ouvissem, nós podíamos ser presos. Porque, como eu disse, não é proibido você ser cristão. Você não pode ser missionário. Inclusive, na entrevista, quando você entra no país, você não pode dizer que você está ali como missionário. Você nem entra, você é deportado na hora. Você tem que dizer que você é turista. Então, foi um desafio muito grande que nós vivemos na Turquia. Mas é impressionante como Deus nos deu o coração para essa nação, tanto que a gente vai voltar agora, em setembro desse ano. Nós vamos levar uma caravana de intercessão e adoração para a Turquia. Na Turquia. Vamos passar pelas 7 igrejas de Apocalipse, declarando o amor de Deus, declarando que aquele país, porque aquele país ele já foi cristão, que as raízes estão lá. Nós vamos declarar que daquele lugar vão sair muitos missionários para as nações. Amém. Né? Deus nos deu o coração assim pela Turquia, que eu lembro que eu andava e chorava naquela nação.
sei que o papo tá bom, da questão das missões. A gente quer dar uma volta. Eu queria dar uma volta. O diretor tá falando, gente, tem pouco tempo. Mas agora eu queria perguntar um outro assunto, né? A gente falou sobre missões e eu queria saber sobre, que você deu uma pincelada sobre a Casa de Esther, né? Esse aconselhamento individual, porque ainda vocês, além de fazer missão, vocês ainda trabalham. Temos a Casa de Esther online, né? A Casa de Esther pelo mundo. E a gente queria saber um pouquinho também sobre esse aconselhamento, né? Esse cuidado 1 a 1, o que Deus ele falou, o que é a Casa de Esther, né? Eu sei que vocês também, através da Casa de Esther, tiveram muitos livros que vocês acabaram fazendo, escrevendo. E a gente queria que você contasse um pouquinho dessa história da Casa de Esther, né? O que é a Casa de Esther? Eu tô aqui assistindo hoje o programa do Femininas e eu não sei, já ouvi falar, mas eu não sei o que é a Casa de Esther. Como funciona esse trabalho? Então, a Casa de Esther surgiu justamente da briga entre sair da enfermagem e abraçar o ministério. Foi a minha luta com Deus. E eu me lembro que eu, na época, vendia perfume. Eu saí do trabalho, Deus mandou eu sair, e eu dizia, não, mas eu tenho um plano B aqui, eu vou vender perfume. E eu me lembro de um dia de ter voltado muito chateada com Deus, porque eu não tinha vendido nada. E eu fui orar, e Deus disse assim, se chamará Casa de Esther preparando a noiva. E eu disse, meu Deus, o Senhor enlouqueceu. Olha eu falando com Deus, né? A intimidade. O Senhor enlouqueceu, o Senhor está me dando a marca dos perfumes? E na época eu achei que fosse a marca dos perfumes. Mas depois, com o tempo, Deus foi amadurecendo que esse era o nosso chamado. Então, nós primeiro passamos por um processo de cura interior muito profundo, Josué e eu. Nós temos um testemunho de cura interior, de um processo interno nosso, né, de orfandade, de imoralidade, de pornografia, e uma série de outros problemas que nós tínhamos. Então, nós passamos por isso primeiro, e quando Deus me disse, através disso, você não é só enfermeira, Deus disse assim para mim, você não é enfermeira de curas externas, de feridas externas. Eu te chamei para ser enfermeira de feridas internas. Você vai trabalhar com cura interior. E foi quando nós começamos a nos aperfeiçoar nisso. Então, como eu disse para vocês, nós fomos para Marituba com a igreja, mas Deus disse, ainda assim eu vou usar vocês nessa área. O que aconteceu? As pessoas saíam daqui de Belém e iam atrás da gente lá em Marituba para fazer aconselhamento. Até que um dia Deus disse, abram um sítio e comecem a ensinar. Então foi quando nós começamos a abrir o sítio e formar turmas. A primeira turma foi 5 alunos. Mas depois disso a gente nunca mais parou. Eu fiz Casa de Esther, foi o meu. Mas primeiro eu digo que foi o primeiro passeio, só eu, Diego, sem a Giovana. Foi a primeira experiência de algumas turmas lá do sítio, né? O Natan ali já estava pequenininho, o Davi. Então o Davi e o Natan, eles nunca deixaram de estar conosco no ministério. Eles são. E eles se sentem parte do time da Casa de Esther. O Ed também fez Casa de Esther. Ed é nosso parceiro aqui na TV Livre. Então, o que acontece? A Casa de Esther é uma escola para a igreja. Porque tem pessoas que pensam que a Casa de Esther é uma escola para mulheres. E não Eu já ia falar que tem muitos homens e muita gente acha que é pelo nome, né? Nós fizemos que como casal. Exato. Porque Esther faz a tipologia da noiva de Cristo. E a igreja é a noiva de Cristo. Então Deus disse pra gente, eu preciso que a noiva esteja pronta. Eu preciso que a igreja esteja preparada para quando eu voltar, porque vocês não sabem quando eu volto, então eu preciso encontrar essa noiva como Esther, adornada, preparada para ser escolhida pelo rei. E vocês vão ser usados nessa área, assim como vocês pararam para ser curados, vocês agora vão ajudar o processo de outras pessoas. Com as mesmas feridas que precisam ser curadas, né? Exato. Então, a Casa de Esther hoje é uma escola de aconselhamento, cura interior e libertação. E eu gosto de falar disso porque tem gente que diz assim, mas eu já passei por cura interior e libertação na minha igreja. Glória a Deus, mas acontece que a gente traz ferramentas diferentes. Profundas. É como um médico, por exemplo. Eu levei a minha filha na pediatra. Mas ela precisa de um otorrino. Todos os dois são médicos. Mas eu preciso de um especialista. Então, a Casa de Esther é essa especialização na cura e na libertação. E são ferramentas que a gente girou o mundo para trazer para você.
Aí tem gente que diz assim, não, mas eu não, A sua não quero. experiência missionária fez toda a diferença hoje no trabalho. Porque o que acontece? A faculdade que nós fomos fazer, ela se chama Universidade das Nações. Ela é uma universidade missionária. Então, enquanto você está em formação na área que você quis, você também vai para as missões ao mesmo tempo. Então, por isso que é teórico e prático. Então, a Universidade das Nações, ela te forma, mas ela também te envia. Que maravilha. Então, tem uma coisa ligada com a outra. É muita Nosso pergunta. diretor está dizendo, o tempo de vocês acabou. Eu não estou nem acreditando, porque tem tanta coisa ainda pra gente conversar. A gente só finalizar, diretor, a gente só queria pedir para que ela mostrasse os livros. E aí, nessa jornada, livros. nós escrevemos mais de 15 livros, né? Aqui sobre pornografia, como a gente foi liberto nessa área, olha, reeducação na área de educação sexual. Esse aqui é um livro meu que eu falo sobre sonhos, porque eu tenho o dom de interpretação de sonhos. É um livro que eu também falo sobre isso. Esse aqui é um livro prático sobre como aprender a ouvir Deus. Tá? Esse aqui também é lançamento, é um devocional sobre perdão, que é uma chave muito importante na cura e na libertação, tá? Esse aqui é o nosso primogênito, foi o nosso primeiro livro, onde a gente conta da nossa experiência, de como a gente trouxe fundamentos importantes para o nosso relacionamento e como você pode trazer fundamentos. Não precisa você esperar alguém, você tem que ser primeiro inteiro, você e Deus, antes de você ser inteiro com outra pessoa. Esse aqui é um devocional para quem está noivo, para quem está namorando, né? Como você vai orar com essa pessoa. Aqui só para casais, como a gente vai quebrar tabus dentro do casamento. Né, sobre esse tema tão importante que é a sexualidade. Aqui, inclusive, para crianças, a gente fez, Josué fez esse aqui pensando nos nossos filhos, sobre um devocional diário. E tem outros que eu não tinha mais amostra, mas temos paternidade, 2 tipos de livros de paternidade. Esses livros você pode encontrar no nosso Instagram ou na Amazon. Nós já somos escritores da Amazon agora. Estão todos, inclusive em inglês também. Esses livros também estão em inglês na Amazon. Josué Case, né? O arroba de vocês. Na verdade, onde você encontra os livros é no @Ministério Casa de Esther. O @Josué Case foi um pessoal que eu disse assim, mas a vida é tão pesada, né? Bora fazer um negócio mais leve. E também o quê? Como nós entramos em muitos países que são perseguidos, a gente não pode mostrar que a gente é cristão. Então, é uma estratégia de você entrar nos países da janela 1040 sem ser perseguido, porque eles olham o teu Instagram. Que maravilha. Pastora, a gente vai ter que marcar um outro programa para conversar sobre tantas coisas que o diretor... Ainda faltou 3 perguntas que nós separamos, mas vai ficar para a próxima. Daqui a pouco já começa um novo programa com o Ed Mourão, que já foi aluno da Casa de Esté, o programa Engenheirando daqui a pouco começa e a gente tem que encerrar, mas foi uma alegria enorme estar aqui com você. Eu tenho certeza que você aí de casa aprendeu muito conteúdo. Tenho certeza que aquilo que foi compartilhado aqui edificou a sua vida, te encorajou, te impulsionou para esse ano de 2026 você fazer muito além daquilo que você estava planejando. A gente investe em tanta coisa, né? A gente investe em tanta coisa, por que não investir em nós mesmos, no nosso interior, numa cura interior, para que a gente possa começar o ano aí 100%. Maravilha. Mais detalhes sobre Casa de Esté você encontra no Instagram, Ministério Casa de Esté. Isso, tudo lá junto. tem tudo que você precisa. Pastora, obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar da gente, do Ministério, da nossa experiência. Amém. Deus abençoe sua vida. Que esse ano de verdade seja um ano abençoado. E não importa os desafios, fé, meninas! Tchau, tchau!